Muito bem, já estamos no ar com os trabalhos técnicos do Eduardo Ribeiro, Renato Salgado, na fotografia graduando Amaro Correia, na direção de Fernando Capelli, Ricardo Zelão, a apresentação deste jornalista que vos fala, Ricardo Souza, o social bem informado. Já estamos no ar em mais uma grande aventura aqui no 23º andar do podcast News por dentro do assunto. Recebendo hoje gente importante, né, Ricardo? Sim, nosso amigo Arias Santana. Seja bem-vindo, uma ótima noite, meu amigo. Arias Santana, que é avô, né? 66 anos, pernambucano. Eu tenho um tio pernambucano, fico muito honrado com o pessoal aí de Pernambuco. E é aí presidente do PT. Presidente do PT aqui na cidade de Jacareí. Arias, o seu nome é um nome bíblico talentoso, vem lá do rei Salomão, nome de família. Vou começar bem contigo. Como é que fica essa história? Você e seu irmão torcem por mesmo time? Como é que você chega em casa lá do dia da mãe, fica lá ó, o Isaías com a... Conta tudo. Como é que é essa sintonia, meu irmão? Bom, primeiro agradecer a você, Ricardo, aos Ricardo, né? Ricardo Souza e Ricardo Zelão, por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Nós dois somos corintianos, então de time, de futebol a gente não discute, tem o mesmo gosto. Política também a gente não discute, a gente evita discutir política na família porque minha mãe não gosta. Quando meu pai era vivo, a gente fazia debate em casa porque meu pai gostava, ele provocava. Chegava lá, ele provocava, a gente fazia esses debates. Mas depois do falecimento do meu pai, aí para não desgostar a nossa mãe, a gente resolveu não discutir política em casa, a gente fala de futebol, de qualquer coisa, menos de política. Sério? Tá igual eu com o Ricardo Zelão, que ele é palmeirense, mas eu gosto de boneca Barbie e desfile de moda. Mas olha, Arias, então, seja bem-vindo, Ricardo Zelão. Perfeito, novamente, obrigado aí por ter aceito o convite, seja bem-vindo, fique à vontade, tá certo, Arias? Vamos lá, direto ao ponto, né? Direto ao assunto, vamos falar de política. Arias, segundo declarações aqui mesmo no podcast, como você acompanhou aí, o Hamilton declarou a sua pré-candidatura ao Paço Municipal de Jacareí. Contudo, é sabido das novas regras, né? Regras de composição, coeficiente eleitoral, e esse ajuste que vem surgindo, ele é complicado, né? Diminuiu o volume de pessoas, né? São 10 homens e 4 mulheres, né? Que acabam, não só mulheres, mas acabam compondo a chapa de 14 pessoas, né? Qual que é a estratégia hoje do PT para poder captar, né, candidatos, para poder compor essa chapa, até mesmo pleito de 2024 e, né, se terá parcerias ou não, né? Só fazendo uma ressalva aqui que em 2020 o PT ele fez uma das maiores façanhas, que foi eleger 5 vereadores, né, num pleito bem disputados, vamos dizer assim. 2000, né? 2000, desculpa, 2000. Então, você sabe que esse ano é o primeiro ano que a gente disputa eleição diferente dos outros, que é com a federação. E a federação é uma chapa só. Então, PT, PV e PCdoB, os 3 partidos têm que lançar 14 candidatos. Então, teoricamente, diminui o número de candidatos que o PT vai lançar, porque tem uma conta aí, uma matemática que você tem que fazer. Nós estamos preocupados hoje com a chapa de vereadores, mas nós vamos esperar para discutir de verdade essa questão depois de 6 de outubro, porque as regras podem mudar até 6 de outubro. Correto. Depois de 6 de outubro, vai valer o que for aprovado pelo Congresso, que estão discutindo lá mudanças, né? Na mudança que eles estão querendo fazer, o PT não teria vereador na Câmara, porque o Luiz Travo foi eleito na sobra. Porque a chapa do PT, na eleição passada, não fez o quociente eleitoral. Então, com a regra que eles estão querendo mudar, o PT não teria vereador porque não atingiu o quociente eleitoral. Então, a gente vai esperar passar outubro para a gente sentar com os partidos, com os 3 partidos, para ver a composição da chapa entre PT, PV e PCdoB, para a gente montar uma chapa de vereadores. Em relação à pré-candidatura do Hamilton, o PT é diferente. O PT tem regras. Hoje nós temos
o GTE, que faz eu, o Marco Aurélio e a Maria Cristina, que é o grupo de trabalho eleitoral. Esse grupo é quem vai conduzir as alianças, a conversa com os partidos, que a gente pode formar aliança, e também a candidatura do Hamilton. Você sabe que o PV também apresentou um nome como pré-candidato. Então, na verdade, a Federação PT, PV e PCdoB tem 2 nomes e nós vamos decidir em novembro, dia 30 de novembro. Lembra que o Marco falou aqui em 30 de novembro? É porque esse é o dia que nós vamos decidir quem será o candidato da federação para discutir com os outros partidos. Não, bacana. Terá novas adesões, né? Será uma chapa nova ou pretende permanecer aí? Não sei qual que é o acordo aí, principalmente falando aí do Luiz Flávio, né? Se há aí uma aliança de permanência ainda, né? E falando do Marco, o Marco não é o candidato a princípio, mas haveria essa possibilidade? Se depender dele, dependesse do PT, sim, mas depende dele, ele não quer, quando ele não será candidato, é a vez do Hamilton, então eles não, como eles não brigam, tem uma cidade aí que os ex-prefeitos do PT brigam muito, aqui eles não brigam, já decidiram entre eles, e nós vamos respeitar a decisão do Marco, porque para ser candidato você tem que estar com vontade de ser candidato, como ele não está, já não vai. Então, o candidato que nós vamos apresentar para o conjunto dos partidos que nós estamos discutindo é o nome do Hamilton. No caso do PV, teria algum nome, alguma representação aí? O PV apresenta o nome do Will Mendes, que foi candidato a prefeito na eleição passada, como pré-candidato. Mas eu acho muito difícil o conjunto dos partidos que nós estamos conversando entender um outro nome que não seja o nome do Hamilton. Acho que esse grupo aí, a Federação PT, PV e PCdoB, vai apresentar o nome do Hamilton. Nós estamos discutindo com outros partidos, já discutimos com a Avante, que vai estar junto com a gente, o PDT vai estar junto com a gente, nós temos conversa avançada, tá até aqui o Gabriel Belém com o PSB, estamos conversando, porque nós queremos trazer para junto, nós queremos fazer composição com o PSOL, que está na federação junto com a rede, então esses são os partidos que nós estamos conversando. Claro que não estamos fechados para outros partidos, para outras pessoas, mas esses são os 8 partidos que a gente vem conversando para formar uma frente de esquerda, centro-esquerda, para disputar as eleições do ano que vem. Disputar para ganhar. Perfeito, é isso mesmo. Muito bem, tá aí o presidente do PT ao vivo aqui no Podcast News, por dentro do assunto, falando de tudo um pouco. Que legal, muito bom. Eu quero mandar um abraço para os nossos patrocinadores, primeiro para você que me acompanha. Seja bem-vindo, se inscreva no canal. O pessoal aqui agradeceu o Hotel Ibis, a Padaria Nebraska, a Capelli Seguros, também o Coworking e o Edifício Boulevard Office. Eu estou recebendo aqui quero mandar um abraço para os internautas, a Sheila, que mora na Costa Santos, né? A Santinha Gomes, a Mariana Marcelli, a Shirley do Campo Grande, o José Roberto Pinto de Almeida, o Kleber da Serra Bonita, o Mário do Jardim Muso, né? O Mário Júnior, lá do Flórida, Jardim Flórida. Alô, Mário Júnior, está com a gente ao vivo aqui. O Luciano e família Almeida, todo mundo presente aqui por dentro do assunto do Podcast News. Tá gostando aí? Tá ótimo, tá maravilhoso. Mas olha, tá ainda volto naquela primeira pergunta. Será que aquilo convenceu a gente? Será que eles não falam? Você não fala nada de política mesmo? Discutindo. Inclusive, a gente evita por causa da nossa mãe, né? Você podia tem 88 anos. Faz um favor então para nós. Convida o Isaías para vir aqui no podcast, que ele vai lá só no meu concorrente lá, pois São José dos Campos. Nós estamos pertinho aqui. Eu mando até o motorista buscá-lo. Ele vai ser bem recebido. Prefeito Isaías, seja bem-vindo. Ricardo Zelão, com você. Aí, uma outra pergunta. Haveria a possibilidade de dentro desse núcleo sair um nome para vice de algum partido, ou até mesmo do próprio PV aí, em toda essa parceria, né, nessa conjunção de apoio partidário? Eu penso o seguinte, quando a gente faz parceria, discute, não é momento da gente discutir, não estamos pensando em discutir candidatura de vice. Primeiro vamos discutir a candidatura do majoritário, do candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, e depois a discussão do vice vai passar no conjunto dos partidos. Nós vamos discutir com todos os partidos e ver o que é melhor. Eu tenho comigo o seguinte, o vice
ele não pode atrapalhar o candidato majoritário. Se ele não ajudar, ficando neutro já está ótimo. Então, é claro que para você vice, você tem que conversar com o candidato a prefeito, porque você não pode escolher um pré-candidato a prefeito e dar um vice para ele que é inimigo dele já na campanha. Então, você arrebenta a campanha. Mas nós vamos discutir com os partidos que tiverem no arco de aliança essa questão de vice. Ainda é cedo para a gente discutir isso, mas nós vamos... Esse é o caminho que nós vamos trilhar, discutir sempre entre nós. Bacana, porque acaba, né, surgindo aí os questionamentos aí dos internautas falando nisso, né? Tem pergunta aqui que a produção já passou, tá do WhatsApp, mas eu pedi aqui para fazer uma colinha. É o morador do bairro Santa Maria que encaminhou no WhatsApp. Muito obrigado pelo carinho, tudo aqui ao vivo. E ela mandou aqui uma pergunta, Ricardo. Eu gostaria de saber se o Aías, qual é a sua opinião com relação em parte de um texto que foi pronunciado no dia 3 de abril, ó a memória aí, texto que impactou muito a população nesta época. Não deveria existir doença de criança, ou doença deveria começar aos 75 anos. Bom, enfim, o que você tem a dizer? Você ainda lembra dessa frase? Pode falar sobre isso? Não lembro, não tenho conhecimento, então, para não falar bobagem, eu prefiro não opinar. Não quero nem chutar, né? Mas finalizando o contexto aqui, eu acabei de receber também aqui, são duas partes, né? Voltando, né, abre aspas, não deveria existir doença de criança. A doença deveria começar aos 75 anos. Quando a criança fica doente, ela precisa de atenção e carinho. Tirar as crianças daquele matador infantil era um dever nosso e fizemos isso. Essa frase... Pô, o cara puxou lá do fundo do baú. Essa frase é do Isaías Santana, atual prefeito. Poxa! Inclusive aqui tem até uma justificativa, né? Abre aspas aqui. Ele acabou alegando, né? Fez declaração que apenas essa declaração que ele deu foi referente à estrutura do prédio, né? Que estava ali em reforma e foi na inauguração do UPA, né? Agora você falando aí, eu me lembro bem dessa frase aí, mas eu discordo da doença vir aos 75, porque nós estamos chegando daqui um dia, nós estamos lá e por que a doença vem para o nosso lado? Não tem que pode vir doença né? em época O Uber nenhuma. já está andando de fraldão, né? Então, se o Uber está andando de fraldão... Não pode. Inclusive teve bastante, bastante bem, barulho, bem inclusive os... Mas hoje é assim, né? Hoje tem o vereadores da época WhatsApp, se você falou, alguém gravou, né? Você precisa... A internet hoje veio para poder salvar. Resumindo isso. aqui, o papo aberto é uma questão de interpretação também, já que o presidente não foi ele que falou, foi o irmão dele, ele pode dizer o que ele pensa sobre isso, não pode? Não, eu prefiro não opinar sobre esse assunto. Esse é um assunto passado. Eu acho que se você pegar o contexto que foi falado a frase, cada um pensa totalmente diferente, né? Eu prefiro não comentar esses assuntos assim. Perfeito, tá Aías. Tem aqui uma outra questão aqui que acho que é válido a gente salientar nesse bate-papo nosso aqui, que é o cenário nacional, né? Qual a sua análise nesse sentido, né? E se essa evidência hoje da candidatura, da eleição, né, do Lula, vem a agregar hoje aqui em Jacareí, junto com o PT e as coligações. A coligação não, né? Não tem mais com a parceria. Não só em Jacareí, acho que o Brasil inteiro. Hoje o Brasil, como tem o Brasil voltou. O Brasil é outro no mundo, o respeito que as pessoas dos outros países têm com o Brasil é totalmente diferente de alguns anos atrás. Exemplo é a fala do Lula na ONU, comentada pelo mundo inteiro. O mundo inteiro comentou a fala do cara. Então, o Brasil hoje, você vai no supermercado, você já percebe que o preço da mercadoria está baixando e a tendência é melhorar cada vez mais, a economia melhorar. O Lula vai ser, sem dúvida nenhuma, o ano que vem, o maior cabo eleitoral nosso nos municípios aí. Não tenho dúvida disso. Quero contar um fato meu com o presidente Lula. Quando eu estava começando a estudar lá em Guaratinguetá, terra das garças brancas, o Lula me aparece no restaurante, fazia estágio. E eu estava de garçom. Aí entrevistei o Lula, falei, estou estudando. Fiz uma entrevista e adivinha que eu não fiz, Aías? Uma foto. Só depois fui encontrar com ele aqui em São José dos Campos, quando ele veio, né? Aí eu tive um momento duas vezes, uma pessoa maravilhosa. Mas eu não fiz a foto. Então como que eu posso provar? Mas você acredita, né, meu amigo? Acredito.
Olha, pode-se dizer hoje que o partido, a sigla, hoje dentro de Jacareí, o PT, a estrutura do PT, do partido dentro da cidade, sempre foi participativa na gestão, quando tivemos aí 16 anos de governança aí entre Marco e Hamilton. O PT sempre teve o papel dentro junto à administração. Eu tenho isso que a administração é uma coisa, o partido é outra, né? O partido não pode intervir na administração como a gente não intervém na ação do vereador, no mandato do vereador, porque o mandato é dele, embora seja, se ele sair do partido, ele perde o mandato, entendeu? Mas o partido não pode estar interferindo no dia a dia do trabalho da Câmara, como também da administração. O prefeito tem liberdade para fazer tudo aquilo que ele queira fazer, todas as mudanças que ele queira fazer. Se precisar do partido e ele solicitar a opinião do partido, o partido vai estar à disposição, mas sem interferir, porque o partido é uma coisa e a administração é outra. Agora, deixa eu corrigir uma informação que o Ricardo Souza deu no começo. Ele disse que eu sou pernambucano. Eu não sou pernambucano, eu sou alagoano. Eu nasci na cidade de São Miguel dos Campos de Alagoas e tenho 63 anos. Não é 66? Não, 63. Olha, eu vou te falar, eu falo para as pessoas que eu tenho 67, para parecer que eu sou mais forte, entendeu? Agora, quando estou alagoano, eu faço assim, já que nós estamos ao vivo, volta a fita. Então, corrigindo, alagoano. Tá bom. O Isaías é pernambucano. Eu peço desculpas, não, tá bom? Tem tranquilo. Pernambuco é uma cidade maravilhosa. Já que depois que você falou isso, eu vou fazer igual um amigo. VaptVupt. Vou chamar um intervalo, depois a gente volta. Então, vamos a um pequeno intervalo, a gente continua ao vivo aqui com Aia Santana, presidente do PT, essa simpatia aqui no nosso Podcast News, por dentro do assunto. Muito bem, agradecer os nossos patrocinadores, né? Agradecer você também que acompanha o Podcast News, muito obrigado. Aqui o Podcast News 23. Nós estamos no 23º andar dessa cidade maravilhosa, uma das melhores do Brasil, da região metropolitana, que é Jacareí. E aí a Santana, aqui comigo, Ricardo Zelão, e nós voltamos. Tá chegando perguntas aqui de internautas. Ricardo, é você que faz ou eu que faço agora? Não, fica à vontade. Então vou perguntar. Olha, o PT vai trabalhar com o governo federal, segundo aí a questão que estão trabalhando para o desenvolvimento e crescimento de Jacareí. Então a pergunta, será independente o caso que venha eleger aí prefeito e vereadores? A gente trabalha nessa perspectiva, né? Porque assim, o governo federal tem dinheiro lá, mas a cidade tem que ter o projeto. O projeto tem que estar pronto, apresentar lá para vir o dinheiro. O dinheiro tem que estar lá,
mas a cidade tem que ter o projeto. Como quando nós administramos a cidade, na gestão do Marco do Hamilton, nós tínhamos o governo federal e veio muito investimento para a cidade, desenvolvimento da cidade, e se deu através disso, porque a cidade sozinha não tem dinheiro para bancar, principalmente grandes obras, né? Pra você ter uma ideia, o Jacareí saiu da gestão do Marco de 2% de esgoto tratado para 75%. Então, isso com o dinheiro do governo federal. E a gente quer voltar a fazer essa parceria, fazer projeto para trazer financiamento do governo federal. Isso, não tenha dúvida. Ó, o Anderson Souza, desculpa, isso, Anderson Souza, ele acabou aqui de nos fazer uma pergunta. Você não é de Joaquim Nabuco, de Alagoas? O Anderson deve conhecer minha família. Joaquim Nabuco é a cidade que meus pais moravam, que meu irmão nasceu, que é Pernambuco. Joaquim Nabuco é Pernambuco. Mas eu, quando cheguei em Joaquim Nabuco, eu tinha 1 ano e 2 meses de idade. Eu nasci em Alagoas, São Miguel dos Campos. Muito bem. Aí, Santana, eu quero agradecer a sua presença aqui, porque o tempo é tão rapidinho, né, Ricardo? Mas Tem mais ainda? Tem mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta. Ah, então vamos lá, ó. Então você não vai escapar, hein? Agora você... o Kleber, ele pede para nós perguntarmos aí, já que você acabou de citar sobre obras, né, sobre gestão, o que você tem a dizer sobre a obra da terceira ponte e a alça de acesso? Essa é terrível. Você viu que eu falei? Você não vai escapar sem responder essa aí, viu? Agora eu quero ver, hein? Vai lá. Você sabe que eu achei o erro dessa ponte, eu passei uma vez nessa ponte até para ver como que era. O erro foi mudar na cabeceira dela, porque no projeto original ela era rotatória dos dois lados. Aí mudaram, fizeram aquela alça ali, que eu não sei para que serve aqui, eles passaram um ônibus, uma bicicleta, a bicicleta... alguém vai pagar o pato por aquilo ali, né? Alguém vai pagar. E o candidato da chapa branca é que vai ter que explicar para a população o que eles fizeram ali. Por que aquela alça, por que vai derrubar, porque gastou tanto dinheiro para fazer aquilo lá. É dinheiro do contribuinte jogado fora, infelizmente. Se tivesse feito uma rotatória ali, aquilo já estava funcionando, maravilha. Inclusive é uma obra que já veio homologada desde a época do PT, né? Tinha o projeto pronto. Tinha um projeto pronto. E realmente o Marco e o Hamilton citaram aqui que era uma rotatória, né? Quando foi entregue, fez aí a tramitação, né? A parte de transição de governo, aí foi passado o projeto, né? No intuito, sim, de ser incluso uma rotatória. Mas é complicado surgir isso daí, mas temos que falar, né? Sem problema, sem problema. Simplesmente por conta disso, né? Se trata aí de Bom, dinheiro já público, que ele falou que ele não fala com o irmão sobre política, então eu vou aproveitar mais uma vez. Prefeito Isaías, por favor, venha aqui no podcast e responda o que a população de Jacareí quer saber, porque em outras cidades fica até chato, porque aqui em Jacareí também tem imprensa. Então o senhor vem aqui, vai ser muito bem recebido, espero que a sua assessoria nos escute, e porque vem tranquilo, é pertinho aqui. E aí a gente fala dessa bendita ponte. Eu até vou passar nela na hora que eu vou embora agora, vou lembrar em vocês. Eu passei lá. Aí a Santana, com muito bom humor, alegria, conheça a sua história, você realmente está fazendo aí o seu trajeto, o seu talento, desejo saúde e paz e agradeço a sua presença aqui no nosso humilde podcast News 23, por dentro do assunto. E se puder, fala para o Isaías vir. Eu também te agradeço muito por ter aceito o convite, por ter vindo, até mesmo porque quando se fala de política é algo legal. Que é gostoso, né? Porque você não fala só de uma coisa, fala de várias outras coisas, e quando você tem uma representatividade, um núcleo partidário, hoje conversando conosco, conseguimos até de alguma forma entender um pouco melhor como se funciona a política, igual eu falo. Você pode ter 50 anos dentro da política, mas sempre ela está renovando. E as pessoas gostam, sabe, Aías, nós estamos fazendo aqui uma didática, porque tem estudante, tem as pessoas novas, tem o pós-pandemia. As pessoas querem entender. Tem gente que está assistindo o podcast, escuta a gente falando e fala assim, por que será que eu não entendo? Não é que não é a gente que está conversando, é que está assim mesmo o mundo. Vem muita ansiedade, muitas transformações. Até na comunicação tem a transformação.
Então o Ricardo falou bem falado. É um jeito agradável da gente colocar a política como ela tem que ser. Que as pessoas têm que entender um pouquinho, né, Ricardo? É verdade. E assim, é perguntando, né? Bom, eu que agradeço o convite. Muito bom papo e estamos à disposição. Se precisar, tem Sério? meu contato. Sério é mesmo? Só Então toca convidar aqui. que a gente vem. Aí, ó, toca aqui, Ó, Ricardo também. Zelão, para encerrar. Então você também. Podcast News, por dentro do Por assunto. dentro do assunto. Obrigado. Viu? Obrigado. Aí, Santana.